Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento em educação financeira. Hoje é o nosso quarto episódio extraordinário dessa semana. Controle o seu dinheiro. Nós passamos no primeiro episódio falando sobre mentalidade, a importância de mudar a mentalidade. No segundo episódio, estratégias para controlar o seu dinheiro. No terceiro episódio, no episódio de ontem, nós falamos os primeiros conceitos que nós precisamos entender para começar a investir de verdade. E hoje eu vou trazer alguns conceitos mais detalhados, mais na marca. Vou entregar aqui alguns tipos de investimentos que você pode começar a fazer de imediato, se você já tiver pronto, né? Já estiver controlando o seu dinheiro nesse passo a passo que eu já te mandei, apesar de ter sido pouco, né? Pouco tempo, não dá, nem sequer deu para colocar tudo em prática, mas aí o conteúdo está disponível, você pode ouvir quantas vezes quiser. E eu te convido para você ainda participar da aula, né? Hoje é o último dia para se inscrever. A aula vai ocorrer hoje, quinta-feira, às 20 horas, quinta-feira, 5 de março. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas se você acha que o episódio é só para quem está no convite para a aula, aqui também vai ter muito conteúdo de interesse, independente se você chegou aqui depois dessa data, 5 de março. Lembrar o pessoal que amanhã, independente de qualquer coisa, vamos ter o nosso episódio, um episódio especial para fechar a semana do controle do seu dinheiro. E se você não se inscreveu na aula ainda tem chance, ainda tem uma vaguinha para você. É só clicar no link da descrição que vai estar aqui nesse episódio, e também, se você já me segue, lá no link do Instagram também tem. Beleza, turma? Então é o seguinte, né? Investir na prática é o nosso título de hoje, nosso tema, né? Investir na prática. Onde alocar capital? Né? Quando você realmente consegue fazer a sobra, consegue dar lucro para você mesmo, onde você deve alocar capital? Né? Qual a estratégia que os investidores realmente faz e dá certo, né? A gente deve pensar sempre a longo prazo, né? Isso já está massificado aí na sua mentalidade, de tal forma que nós devemos olhar para os investidores que já venceram o tempo e tentar imitar eles. Existe hoje uma legião aí de trader. Não falo mal de trader de maneira nenhuma, né? São conceitos novos. Esses investidores antigos que a gente olha, o home broke, né, que é onde você opera o capital, onde você opera ações, era muito diferente, né? Hoje tem a velocidade, hoje tem a internet, hoje tem a troca muito mais rápida do que tinha antes, dos papéis, né, da negociação. Então existe sim um mercado, né? Abriu-se uma nova oportunidade, apesar que ainda não tenham resultados expressivos, né? São poucas as pessoas que realmente conseguem resultados expressivos, muitos porque acham que é fácil, mas não é muita dedicação, é muito trabalho, é uma maneira de investir, né? A maneira grafista, vamos dizer assim, né? O que eu estou defendendo aqui é a maneira fundamentalista, né? Aquela que você olha para as empresas, tem um perfil, talvez até o perfil agressivo do fundamentalista não se compara com o perfil do trader, de tal forma que o perfil agressivo do fundamentalista, da maneira como eu vou abordar aqui, ele está exposto à renda variável, né? Mas ele não fica transacionando de empresa com a velocidade que um trader, por exemplo, faz. Então, o modelo, a prática, o que eu vou falar aqui de investir na prática é adotando um modelo, um pensamento mais fundamentalista, né? Se você não sabe o que é trader,
Depois me procura aqui, ou procura lá no Google, você vai achar rapidinho. Vai entender mais sobre essa modalidade de investimentos, né? A velocidade de troca de empresas, ele não olha bem o fundamento da empresa, ele estuda o gráfico, ele acha a oportunidade no gráfico ali. Então é muito estudo, muita dedicação. Não é para qualquer um, né, que faz assim. Talvez o método fundamentalista seja para mais pessoas, né? Eu posso estar totalmente errado também aqui, mas talvez seja para mais pessoas. Você vai continuar sendo o que você e vai poder investir e ganhar dinheiro também com investimentos. Assim como eles também ganham dinheiro também. De repente eles ganham dinheiro muito mais, de maneira rápida. Mas, como eu falei, é muita dedicação, muito estudo. É outro mundo que eu não vou abordar aqui, né? Então, onde começar, né? Você pode começar simplesmente alocando um capital em renda fixa. Existem vários tipos de renda fixa, mas pensar em renda fixa antes de pensar em investir é você saber para quê, né? Qual o motivo pelo qual você quer investir, né? No episódio anterior eu falei sobre a reserva de emergência, porque a reserva de emergência independe, é para qualquer pessoa, de qualquer condição, de qualquer status, de qualquer situação financeira. Agora a gente está passando para um passo de médio para longo prazo. Então, antes de saber onde alocar o capital, você precisa saber para que você quer alocar o capital. Aí eu vou te dar aqui algumas sugestões de para quê, e aí eu vou direcionar onde investir, né? Porque cada pessoa, isso é que eu defendo muito, né? Tem uma realidade financeira diferente. E isso vai depender de como está o estado da pessoa, de como está hoje o entendimento dela, quanto a pessoa está madura para ver volatilidade nos seus investimentos e não se desesperar e não abandonar a posição. Então, a gente vai começar aqui pensando em adquirir um carro, por exemplo, ou viajar, fazer uma viagem de verdade, uma viagem que gaste capital considerável, vamos dizer assim, um capital de 20 mil, 15 mil reais. E tipo, você não vai juntar 15 mil reais na conta corrente, né? Você vai deixar 15 mil reais em casa, né? Então, você deve alocar esse capital em algum lugar que ele vai render mais que a poupança, que ele vai render mais do que deixar em casa, porque a gente já viu a condição da inflação no episódio anterior. O que acontece com o dinheiro quando você não faz nenhuma atitude, né? O dinheiro perde valor. Então, pensando aqui em viajar ou trocar de carro, eu estou estipulando aqui 2 anos, 3 anos, que seria pelo menos se enquadrar em médio prazo. Pensando em médio prazo, esse capital deve estar alocado sim em renda fixa. Pode ser no próprio Tesouro, pode ser também em LCI, LCA, pode ser em CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você pode escolher um banco e, vamos dizer assim, emprestar dinheiro para o banco para ele ganhar no spread de empréstimos aí. Mas eu prefiro, em relação a 2, 3 anos, até em prazos menores, você pode pensar em letras do crédito imobiliário, letras do crédito do agronegócio, do agrário. Por quê? Porque LCI, LCA, e também CRI, CRA, que são certificado do mercado agrário, do imobiliário. Preste atenção aqui no conceito, na essência. Você não vai pagar imposto. Como assim deve-se pagar imposto? Isso mesmo, né? Até então não tinha falado nada a respeito de imposto ainda. A gente chegou a falar de inflação. Mas vê bem, apesar da poupança ser livre de imposto, ela vai estar rendendo 70% do CDI. Preste atenção. Enquanto você consegue LCI, LCA, 90%, 95%, 102,5%, 110% do mesmo índice que a poupança que a gente falou aqui, do CDI. Então, vê bem, se você vai conseguir mais de 70%, que é o máximo que a poupança pode dar, e não pagar imposto,
esse pode ser um excelente investimento para o médio prazo. Por que, Davidson? Vê bem, outros investimentos, o próprio Tesouro Selic, ele recolhe o imposto de renda, né? E ele vai corroendo um pouquinho os seus ganhos. A alíquota começa com 22,5%. A alíquota começa com 22,5% dos seus rendimentos, até 6 meses. Passou de 6 meses, a alíquota cai para 20%. Passou de um ano, a alíquota cai para 17,5%. Passou de um ano e meio em diante, né? 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. 15% é a menor alíquota de um tesouro Selic, de um tesouro, de investimento no tesouro. Ou seja, quanto mais tempo você passa, menos imposto você paga. Porém, você continua pagando 15%, que é a menor alíquota. Então, 70% de rendimento mais 15% de cobrança, um tesouro Selic, ele vai render, né, a diferença, ele vai render 85%, o máximo do tesouro da poupança. Ou seja, mesmo rendendo mais que a poupança, quando incide o imposto, ele vai cair os rendimentos, né? Vai cair o rendimento. Então, quando você adota estruturas de LCI, LCA, CRI, CRA, sem pagar imposto, você está aumentando aí para 90%, 95%, até mais de 100%, dependendo do prazo, do momento que você pegar. Mas deve ser porque eu não coloco todo o dinheiro, então, nesse tipo de investimento. Porque é o seguinte, uma LCI, uma LCA, ela começa com 3 meses. Muito difícil você ver isso menos que isso. Então você não pode resgatar o dinheiro antes de 3 meses. Você não pode resgatar o dinheiro antes de 1 ano. Você não pode resgatar o dinheiro antes de 2 anos. Então, esse modelo de investimento em renda fixa, ele limita o seu resgate, né? Ele não te dá a opção de você sacar na hora. Não tem liquidez, igual tem o Tesouro Selic, que atende a sua reserva de emergência. Então, por isso que tem que ter um prazo. Daqui a 2 anos eu vou trocar o carro. Então você vai comprando essa LCI, essa LCA todo mês, fazendo aporte mensais, completou a reserva de emergência, bota lá. E aí com 2 anos você vai ter capital suficiente para dar entrada no carro, para ajudar você a pagar o carro. Se simplesmente for essa a sua demanda. Se a sua demanda for viajar, você pode pegar um investimento desse, que vai render mais que poupança, que vai render mais do que a sua reserva de emergência, com prazo estipulado de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Não vai depender muito de você e da sua estratégia. E por que não a renda variável? Porque você pode estar abandonando a posição no momento ruim. Um exemplo que está acontecendo por esses dias, né? Hoje é quinta-feira, dia 5 de março, mas a semana passada, por exemplo, assim que acabou o carnaval, a Bolsa de Valores chegou a mínimas históricas, né? A mínimas de crise de 2009. Chegou a cair 13% na sexta-feira passada. E imagina se você está próximo da sua viagem e você precisa resgatar esse dinheiro e você está no prejuízo aí de 13%. Então, ao invés de você estar ganhando 1% a mais, né? Porque tirando a inflação, tirando a taxa do CDI, tirando tudo, você está ganhando 1-2%, ou então está zerando, está ganhando nada, está vencendo a inflação. Você vai pegar aquele dinheiro e vai viajar. Agora, se tiver na renda variável, vai ser ilógico você resgatar o dinheiro no momento de crise. Porém, se você se planejou para usar aquele dinheiro na viagem, você vai ter que resgatar, e vai resgatar no prejuízo. Você vai resgatar menos do que você colocou, né? Então isso é um caso muito importante a se pensar. Depois que você entendeu a lógica da reserva de emergência, alocou capital de maneira que você tem liquidez e tem segurança, você agora pensou no médio prazo em relação à renda fixa, a trocar de carro, comprar um imóvel, 2-3 anos. Talvez seja a hora de você pensar em uma aposentadoria, né? Começar a alocar capital para uma aposentadoria, ou até mesmo um modelo de seguros. Você imaginou ter seguros para você, para sua família, né? Seguros é uma opção importante, né? De você, de alguma forma, pagar. Você sabe quanto é que custa um seguro de vida? A gente pode ir embora a qualquer momento daqui dessa terra, né? Apesar de a estatística não falar muito
nessa condição, mas a gente pode ir embora, isso pode deixar desamparado aí familiares, filhos, se você é independente, né? Muito importante você pensar em seguros. Mas deixando um pouquinho o seguro de lado, pensando na aposentadoria, a gente pode pensar em uma previdência privada, né? Não sei se você está confiando muito no INSS, não sei disso, mas você deve pensar em complementar a sua renda. Então a reserva de emergência está lá para cumprir o seu papel. Você entendeu que na renda fixa a gente consegue fazer algo para 2, 3 anos, LCI, LCA, por exemplo, até CDB mesmo. E agora a gente está pensando num negócio mais longe, de longo prazo. De tal forma que previdências, existem 2 modelos. Eu tenho um episódio gravado só falando sobre previdência, com um educador financeiro aqui de Recife também, muito fera. E você pode escolher um modelo, inclusive PGBL, ainda abater do seu imposto de renda. Vê que legal. Você consegue diminuir o valor que você paga por imposto de renda quando você adquire uma previdência privada PGBL. O governo entende que você está se protegendo, que provavelmente você não vai depender do INSS, ou que você vai depender menos do INSS, e ele meio que te dá essa regalia, esse benefício aí, se você adquirir, ter no seu portfólio, na carteira, uma previdência privada. A previdência privada, por sua vez, ela consegue pagar alíquotas menores que 15%. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a alíquota de imposto de renda? Ela pode chegar a alíquotas de 10%. Porém, né, como é um investimento de longo prazo, para você pagar essa alíquota mínima, a sua permanência nessa modalidade de investimento, você tem que passar pelo menos 10 anos. Então faz sentido você parar um pouquinho mais e estudar sobre qual tipo de previdência, porque se você abandonar a posição antes de 10%, você pode pagar juros, pagar imposto altíssimo e sair também no prejuízo, né? Então pensa também sobre uma previdência, né? Previdência privada para você ter benefícios fiscais, uma previdência privada para você complementar a sua renda lá na frente, uma previdência privada de longo prazo, que você pode aportar pouco, mas pode aportar para longo prazo. Eu tenho uma previdência para o meu filho, por exemplo, e existe a correção da inflação anualmente. Eu comecei com R$100, hoje está 104, 105, né? Todo ano vai mudando e ele vai alocando capital naquela previdência de longo prazo, né? A meta que eu botei para o meu filho é com 18 anos. Quando ele nasceu, eu comecei a fazer a previdência para ele, e com 18 anos ele vai ter direito a tudo que está agrupado lá, né? Nas últimas contas que eu tinha feito, apesar dessa aí ter caído um pouco agora, a gente tem entendido um capital aí de pelo menos 70, 80 mil reais quando meu filho tiver 18 anos, né? E você pode adotar essa condição para você, pensando daqui a 18, 20 anos, quando acabar de trabalhar ou diminuir a sua atividade laboral. Então pensa também nesse modelo de seguros, nesse modelo de previdência, procura ver se faz sentido para você ter um capital investido para essa finalidade. E agora eu quero falar sobre um modelo chamado fundos de investimento imobiliário. É um pouco delicado, mas ele caracteriza uma condição já de renda variável, é uma posição mais agressiva, existe sim balanço, ou seja, volatilidade, o seu dinheiro aumenta e diminui dependendo de como está o mercado. Mas uma característica muito interessante do fundo de investimento imobiliário é você receber por mês como se fosse um aluguel, né? Proporcional, obviamente, àquilo que você tem aportado, aquilo que você tem alocado naquele fundo de investimento imobiliário. Então, é uma modalidade de como se você estivesse investindo em imóveis, mas você não precisa se endividar por 30 anos. Tem alíquotas de 100 e poucos reais, você consegue participar de investimentos de modalidade imobiliária e receber um proporcional do aluguel, vamos dizer assim, né? Você vai ter um proporcional dependendo do capital que você tem alocado. Então, um fundo de investimento imobiliário pode ser uma condição boa para você começar na renda variável. Mas vê bem, eu não adoto essa postura hoje de receber, porque eu estou na fase de acumular.
E é importante a gente conhecer um pouco sobre juros, né? Na aula passada, no episódio passado, eu não lembro se eu falei em detalhes o que eu queria falar sobre juros, mas é muito importante você entender sobre juros compostos principalmente. E se você está na fase de trabalho, na fase de acumular riqueza, pode não se encaixar na sua condição hoje de carteira de investimentos, né? Porque a partir do momento que o fundo te remunera, você perde tração. Eu não quero receber nada agora, eu quero aportar mais agora. Então, se o capital que eu tenho alocado me paga, eu perco a atração dos juros compostos. Então, vai depender de cada estratégia de cada pessoa. Eu quero ter fundos imobiliários lá na frente, mas lá na frente, quando eu estiver precisando do dinheiro para complementar a minha renda. Então, ter fundos imobiliários para fazer uma renda passiva pode ser um bom começo. Então, pensa nisso, que você não precisa se endividar para fazer investimento em imóveis. Você consegue fazer com baixos valores e ter a mesma, proporcionalmente falando, né, receber um aluguel daquele imóvel, daquela modalidade de investimentos, como se assim fosse. E por último, eu quero falar aqui sobre renda variável de modo geral, índices, fundos de investimentos, ações, a parte de renda variável propriamente dita, né? A renda variável, ela deve compor sim a sua carteira. Você deve experimentar já o balanço desde o começo, mesmo que comece com pouco. Você deve se posicionar sim numa renda variável e entender os ciclos da economia. A gente vive, né, nessa semana aqui passada do coronavírus, e a carteira balançou muito. Minha estratégia hoje é bastante agressiva. Eu tenho mais de 70% em renda variável. Não sugiro isso para ninguém. Você tem que amadurecer, tem que entender, tem que saber o que está fazendo. Começa com 5%, começa depois para 10%, experimenta, vê, sente uma perda grande, né? Uma perda de 13% que aconteceu na sexta-feira passada. E aí você vai ver se você aguenta mais, se o seu coração está preparado para isso. Lembrando que você tem uma reserva de emergência, que a sua sobrevivência está garantida por 6 meses. Isso vai te dar confortabilidade para você experimentar mais coisas. Mas enquanto isso não estiver pronto, não adianta ir, né? Então, existem fundos de índice que replica simplesmente os índices, e é bastante de interesse você começar também fundos de índice BOVA11, Small 11. BOVA11 replica as 60 maiores empresas, né? Ela mesmo faz a mudança das empresas daquela carteira sugerida pela própria bolsa. E nela tem grandes empresas, inclusive todos os bancos, a Vale, Petrobras, tá tudo dentro desse índice, e ele vai variar junto. Então, começar por índice é um fator inteligente. Ou até mesmo por fundos, né? Fundos de investimentos. Existe fundo de investimento também em renda fixa, mas estou falando aqui de fundo de investimento em renda variável. Lembra que você não vai acessar esse dinheiro nem tão cedo. Você tem a sua reserva de emergência, e para atender demandas de médio prazo, você já tem também uma porcentagem do seu capital em LCI, LCA, para atender demandas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E a renda variável não. Você não pode mexer, né? Você pode aportar mais, mas sacar nem sempre é vantajoso, né? A ideia é acumular capital ao ponto de você receber dividendos, você receber juros sobre capital, né? Receber dessas empresas, né? Ações, na verdade, você está comprando empresas que estão no mercado, que estão desbravando aí, estão vivendo nessa selva de pedras, principalmente no Brasil, que empreendedorismo é algo, vamos dizer assim, mais complexo de se colocar em prática, né? E as empresas estão dando a cara, estão fazendo, estão acontecendo, estão vendendo. Você está junto nessa sacada, porém como investidor, né? Vou dar um exemplo aqui da Petrobras, um exemplo do banco, um exemplo da Vale. Se for empresa fora, você pode ser sócio da Walt Disney, você pode ser sócio do Facebook, e por aí vai. É só entender a lógica. Então, a renda variável nada mais é do que empresas empreendendo. São empresas que estão no mercado, que
tentando obter lucro, né? Brincando por concorrência. Então entenda essa jogada, né? E pense a longo prazo, né? O empresário precisa dessa folga de longo prazo, né? Precisa, se você comprar uma franquia, por exemplo, a taxa de retorno média é de 1 ano e meio. Você não tira nada antes de 1 ano e meio, você tem que trabalhar muito ainda, por exemplo, né? Então pensa que você é sócio daquela empresa e por hora você não quer ver lucro. Você quer ver a empresa crescer para quando você estiver velho, daqui a 10, 20 anos, a empresa ser um império, ou continuar sendo um império. Você pode investir em empresas que já existem hoje, são sólidas também. Então, a lógica básica, eu não vou entrar aqui em valuation, PL, não é simples assim, não dá para explicar com detalhes, né? A gente já vai aqui mais de 20 minutos de episódio, né? A lógica aqui era ter uma afinidade de onde alocar o capital. A renda variável, na verdade, é para fazer uma renda passiva lá na frente, alocar bastante capital aí lá na frente para você viver realmente de renda, né? Acumular capital para receber dividendos, receber juros sobre capitais, que são os prêmios que você está correndo risco, ele te paga aí, dependendo da empresa, a cada 3 meses, 6 meses, você vai receber por estar alocado a essa empresa, porque você simplesmente é sócio e faz parte sim do lucro dessa empresa. Beleza, turma? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cara, foi muito delicioso participar com vocês aqui nesses 4 episódios extraordinários dessa semana do Controle do Seu Dinheiro. Hoje à noite a gente tem aula, 20 horas. Se inscreve, vai ser muito bom. E amanhã nós teremos um episódio especial também. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Me manda um feedback, me manda um coração, compartilha comigo, comenta lá, me dá um alô, que eu vou ficar muito feliz também de você estar fazendo isso aí. Esse canal aqui do podcast é um dos que eu namoro muito ele, né? Tá dando muito certo, eu gosto muito desse canal aqui de distribuição, né? Beleza, turma? Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra hoje na aula às 20 horas. E se você não puder participar, a gente se encontra amanhã. Mais um episódio.